Continuando com a nossa revisão para P. Na figura abaixo, para que os triângulos ABC e DEF sejam congruentes, os valores de x e y devem ser. Então, o que eles estão falando? Que os triângulos ABC e DEF, eles têm que ter as mesmas medidas de lado. No segmento que vai de A até C, esse nós temos que ele vale x mais 14. No segmento que vai de F até D, nesse outro triângulo, né? Ele tem o valor de 34, tá? Sempre assim eu não coloquei os centímetros, mas analisam como centímetros. O segmento que vai de C até B, para esse primeiro triângulo, ele vale 30. O segmento que vai de E até F para esse segundo triângulo, ele vale 2y menos 10. Então, olha, eu coloquei o ângulo D e o ângulo A. E vocês percebem que até, né, na próprio tom da marcação do ângulo, eu fiz questão de colocar igual. Então, eles são iguais, né? Eles são congruentes. O que nós vamos fazer nesse momento? O segmento que vai de D até F, como eles estão afirmando que esses triângulos eles sejam congruentes, a medida que vai de A até C tem que ser a mesma. Por isso que eu fiz até essa igualdade, ó. Essa igualdade vem desse segmento de A até C com o segmento de F até D. X mais 14 é igual a quanto? É igual a 34. Por quê? Porque esse segmento de F até D é o mesmo segmento para esse outro triângulo, já que eles têm que ser congruentes, né? De A até C. Então, eu peguei a distância de A até C, x mais 14, igual a 34. O que eu fiz? Quero saber o valor do x, eu isolei o x, deixei ele sozinho. Passei o mais 14 para o outro lado, se aqui está acontecendo a operação da adição, eu passei a operação da subtração. 34 menos 14, o x tem que ser 20. Próximo, eu tenho o segmento que vai de A até B, ó, é o segmento que está na frente do ângulo. Ele mede quanto? Ele mede 30. Só que para esse outro triângulo, o segmento que está na frente do ângulo, ele tem um valor de referência de 2y menos 10. Olha, se eu tenho que deixar esses triângulos que eles sejam congruentes, o segmento de E até F tem que ser a mesma medida do segmento de C até B. Então, o que eu fiz aqui? 2y menos 10 é igual a quanto? É igual a 30. 10 está subtraindo, né? Eu passei o inverso da operação. O inverso da subtração, adição. Passei adicionando 30 mais 10, que deu 40. 2 vezes o y é igual a 40. Que número que eu multiplico 2 vezes, que me deu o valor de 40. Uma operação inversa também, né? Embora aí fica até fácil de vocês perceberem que é o 20. Mas a multiplicação inversa, 40 dividido por 2, 20. Coincidentemente deu 20, tá, pessoal? Mas não precisa dar os mesmos valores. Aqui poderia ser um valor diferente do nosso y. Aqui foi uma coincidência. Então, para que esses dois triângulos sejam congruentes, o meu x tem que ser 20 e o meu y tem que ser 20 também. Volto a falar que foi uma coincidência. Se meu x aqui é 20, 20 mais 14, 34. Olha, eu obtive o mesmo valor desse segmento.
2 vezes y menos 10, se meu y também é 20, 2 vezes 20, 40, menos 10, 30. Olha, meu segmento de A até B, que vale 30, nessas condições, o meu segmento de F até E também vai valer 30. Então, nessa situação, eu posso afirmar que nós deixamos os triângulos ABC, D e F, eles são congruentes, né? Eles têm lados com os mesmos valores. E o ângulo também, esse ângulo que eu marquei. Agora, nós vamos para os quadriláteros e eixo de simetria. Sempre quando eu vou falar na sala de aula sobre eixo de simetria, até para o aluno, né, no primeiro momento, ele perceber, né, do que vai se tratar o eixo de simetria, eu costumo falar assim, que o nosso eixo de simetria para o nosso rosto, né, é exatamente uma linha que eu posso passar pela minha testa, pelo meu nariz, que passa pela minha boca e vem até o meu queixo. Esse é meu eixo de simetria, né? Tanto do meu lado direito, a partir desse eixo imaginário que eu falei agora, né? Tanto que para o meu lado esquerdo, eles são iguais. Então, eixo de simetria nada mais é o quê? Aquele momento, aquela linha que nós passamos e que ambos os lados vão ser iguais. Então, quadriláteros, eixo de simetria. Paralelogramo, não tem eixo de simetria. Olha, o paralelogramo, por mais que eu vá passar a linha para fazer o eixo de simetria, nós não vamos ficar com os dois lados iguais. Até nesse exercício, né, o que eu dou a ideia? De repente, até de vocês fazerem a própria forma geométrica, pintar bonitinha, né, e dobrá-la, para vocês verificarem exatamente isso que eu tô falando aqui. Vai ficar bem mais fácil para vocês observarem, né, o eixo de simetria. Losango. O losango, ele já tem o eixo de simetria, ele tem 2 eixos. Olha, se eu passo essa linha na vertical, eu vou ter os dois lados iguais. Se eu passo essa linha na horizontal, eu também vou ter os dois lados iguais. Então, aqui tem um eixo de simetria. Tem 2 eixos de simetria, certo? Tanto na vertical quanto na horizontal. O retângulo também é a mesma coisa. Se eu passo uma linha na vertical, os meus dois lados vão ficar iguaizinhos. Ou, de repente, até, né, que eu dobre ele no meio. Se eu passo essa linha na horizontal, eu também vou ter dois lados iguais. Então, ele tem 2 eixos de simetria. O quadrado tem 4 eixos de simetria. Bom, vamos lá. Vou passar primeiro essa linha na vertical. Vou ter esses dois lados iguais. Vou passar essa linha na horizontal. Vou ter esses dois lados iguais. Vou passar essa linha nessa diagonal. Vou ter dois lados iguais. Se eu mudar a linha também na diagonal, eu continuo tendo dois lados iguais. Então, no quadrado, nós temos 4 eixos de simetria. Quadrilátero irregular não tem eixo de simetria. Olha, por mais que se eu passar uma linha na horizontal, eu não vou ter os dois lados iguais. Se eu passar uma linha na vertical, também não. Na diagonal, quer dizer, qualquer momento que eu passar uma linha horizontal, vertical, diagonal, nós não vamos ter os mesmos lados iguais, né? Vamos dizer assim, a mesma face, né? Do quadrilátero. Um sobreposto ao outro não vai ficar com o mesmo contorno. Lembra da nossa linha aí de simetria do rosto que eu falei logo no início.
E o trapézio isósceles, né? Dois lados com a mesma medida. Nós temos um eixo de simetria. Se eu passar uma linha na horizontal, ou mesmo se eu construir esse trapézio e dobrar uma parte sobre a outra, nós vamos ter as duas partes iguaizinhas. Então, esse é o meu eixo de simetria.